é o Google Meet. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que o som vai para vocês, né? Som, enfim, né? Mas qualquer coisa, me sinalizem, tá? Tem meu WhatsApp também, vocês podem, se precisar, meu celular está do lado aqui, mas não precisa. Pessoal, então assim, a aula hoje é sobre transtornos alimentares. Eu vou falar para vocês sobre os principais transtornos alimentares, que é anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, tá? Síndromes incompletas ou atípicas, que eu apresento nesse slide, é só para abranger todos os tipos de transtorno alimentar, tá? Porque existem inúmeras formas que ainda não tem classificação, mas se for pegar nível de CID e DSM, as classificações que eu vou ter vai ser esses 3 principais, tá? Então, o conceito por si é um conceito generalizado, né? Que é caracterizado por uma perturbação, uma alteração, por assim dizer, na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação. Isso resulta no consumo ou absorção alterada de alimentos. Vamos botar aqui um e ou, depois eu arrumo. E que compromete significativamente a saúde física e o funcionamento psicossocial. A gente vai ver, deixa eu botar aqui, desculpa, não botei no... Aqui, acho que agora vai. Aqui, perfeito. A gente vai ver depois que cada uma dessas patologias, elas têm um funcionamento, tá? As pessoas funcionam de uma maneira, como se fosse uma dinâmica. Tá? Eu vou tentar me deter aqui na ordem que eu coloco nos slides, porque você sabe que eu tenho uma tendência a, daqui a pouco, tá com o slide aqui, estou falando de algo que vai vir lá na frente. E isso fica um pouquinho desorganizado. Então, assim, existem inúmeros fatores, inúmeras hipóteses para a etiologia e causas dos transtornos alimentares, tá? Nem todas são confirmadas, mas, assim, muitas têm um embasamento que nos levam a crer que é muito concreto, muito racional e faz muito sentido. Tá? Então, assim, na anorexia e na bulimia, existe uma alteração na atividade serotoninérgica, tá? Na fase aguda e após a recuperação. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar que a serotonina é o neurotransmissor, tá? Que nos dá principalmente o controle da ansiedade, que vamos tentar focar aqui dentro dessas patologias. Tá? Então, assim, a gente vai ver que na anorexia, na bulimia, eu vou ter alterações na ansiedade que são relacionadas à fase aguda, ou seja, quando o paciente está na crise, o bulímico, quando ele está na parte em que ele tem a restrição alimentar, ele vai ter um tipo de comportamento, aí ele perde essa noção e vai para a compulsão alimentar, vai vir outro tipo de comportamento, tudo relacionado à ansiedade. Tá? E na anorexia nervosa, a ansiedade ela vai estar muito mais relacionada à perda de controle, tá? Na fase aguda, então isso faz com que a paciente tenha um controle excessivo, e depois que ela já está na fase de pós-recuperação, ela vai ter a ansiedade em vir a ter o controle de novo em excesso. Estão me entendendo? Sim. Tá, tudo bem. Então, só de vez em quando tem sinais de vida aí para eu saber que está todo mundo bem. Tá? Quando eu falo de dopamina, a dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Tá? Desculpa, só um minuto. Perdão, gente. Então, assim, a dopamina é responsável pelo prazer. Tudo o que vocês fazem na vida de vocês, eu não me lembro se eu já falei isso para vocês, mas isso é uma frase que eu falo várias vezes. Vocês fazem consciente ou inconscientemente em busca de prazer. Tá? Então, vocês comem porque comer é bom. Vocês fazem atividade física porque ou fazer atividade física ou o resultado que vocês vão ter após a atividade física
é prazeroso para vocês. Vocês assistem um filme porque é bom, vocês sentam e estudam para tirar uma nota boa na prova, porque a satisfação de ter ido bem, de ter finalizado aquele semestre é muito bom. Tá? Então, assim, e isso é qualquer animal. Tá? Qualquer, interessa se ele é mamífero, se ele é um réptil, tudo que a gente faz em busca de prazer. Então, a dopamina, as regiões relacionadas a prazer e recompensa nas áreas subcorticais, que é a parte de tomar decisão, as funções cognitivas, elas vão estar alteradas, principalmente na anorexia. Depois eu vou explicar para vocês. Tá? A região do prazer está diminuída, a atividade dopaminérgica, porém a região de controle ela está aumentada, ou seja, o paciente, ela sente, ela que eu digo porque a maior parte dos pacientes com anorexia são mulheres, tá? A gente vai ter cerca de 10% só dos pacientes anoréxicos vão ser homem, então 90% é do sexo feminino, tá? Mas assim, o prazer que elas têm em comer é quase zero. Por quê? Porque a comida gera culpa. Mas o prazer que elas vão sentir em conseguir ter o controle e ver que elas comeram 50 calorias em um dia é algo muito intenso e significativo. Tá? Então, a gente percebe que está alterado isso no cérebro. Tá? Pessoal, dúvidas, se não ficar claro para vocês, perguntem. Tá? Então, como falei para vocês, na anorexia eu tenho uma hipoativação nas regiões relacionadas ao prazer e recompensa, que é subcortical, e hiperativação no lobo frontal, que é a parte do controle e comportamento. Tá? Na bulimia e no transtorno de compulsão alimentar, obviamente que isso é o contrário, né? As regiões que eu tenho subcorticais, que é relacionadas ao prazer e recompensa, eu tenho uma hiperativação dopaminérgica, e na região do lobo frontal, que é planejamento e controle, eu vou ter uma hipoativação. Tá? Dúvidas não? Ué. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, assim, existem os aspectos socioculturais que acabam sendo importantes no desenvolvimento dessas patologias, tá? O padrão de beleza, a valorização dentro de uma cultura pode influenciar o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Se a gente for pegar a época do iluminismo, como é que eram as musas dos pintores do período do iluminismo, né? Eram todas gordinhas, né? Então, por quê? Porque naquela época, se você era gordinha, você era saudável. Tá? Você era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha uma condição socioeconômica melhor, então era bonito uma pessoa ser gordinha. Né? A gente não enxerga um quadro de um nobre, com exceções quando jovem, dessa época, tá? Em que ele é uma pessoa elegante. Geralmente eles são mais rechonchudos, tendendo a uma obesidade leve, moderada. Tá? Se eu pegar mais para o período contemporâneo, eu vou ver que o padrão de beleza, por exemplo, na década de 80, 90, o padrão de beleza era um padrão de beleza esquelético. Tá? Então, em que a pessoa tinha que botar aquela roupa e como se aquela roupa caísse bem. Né? E hoje a gente sabe que isso não é bem assim. Né? Em link com isso vem o item seguinte, tá? Em que profissões e atividades relacionadas ao desenvolvimento da anorexia e da bulimia estão muito relacionados a um ambiente competitivo. Então eu vou ter, por exemplo, modelos, eu vou ter atletas de alta performance. Eu vou passar alguns exemplos para vocês ali, principalmente de modelos, porque é uma profissão em que simplesmente não se aceita fora de certos tipos de padrões, né? A Gisele Bündchen aqui eu considero como sendo um marco na história do padrão de beleza sociocultural, por assim dizer, mais ocidental. Por quê?
porque ela pegou uma época em que modelos, elas tinham que ter um perfil mais anoréxico, e ela mudou isso, né? Ela trouxe curvas para as passarelas, e isso na sociedade, para as meninas de maneira geral, foi uma coisa meio libertadora. Não foi aquilo assim, então eu tenho que ser o bonito ou o esquelético. Não, começou a ver que o bonito é a mulher que tem curvas femininas, né? Que tem seio, que tem bunda, que tem, enfim, que não é pele e osso. Então começou a ter uma diminuição entre modelos e entre a juventude, por assim dizer, da incidência desse tipo de doença, porque muitas vezes se dá por um gatilho de pressão sociocultural. Tá? Aspectos psicológicos também estão associados. Então, por exemplo, os traços de personalidade. Uma paciente que tem anorexia, muitas vezes, ela é uma pessoa obsessiva desde a infância. Ela é a aluna que ela tem que tirar o 10, que o 9,5 é um fracasso. Tá? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que controle é o que ela mais gosta. Lembre lá do primeiro slide, em que não é o globo frontal que é estimulado, é o pré-frontal, é o subcortical, né? Em que ela, então, se compraz em ter controle. Então, ela se torna uma pessoa perfeccionista, os cadernos são perfeitos. O anoréxico, ele costuma ter uma história pregressa de ser excelente como aluno, como acadêmico. Tá? O fato de que talvez não venha a ter um desempenho excelente por si já significa uma perda de controle, a perda de controle significa uma incompetência, essa incompetência é um sofrimento. Tá? Em que a pessoa tem dificuldade de lidar. Havia um programa em que eles pegavam um paciente com um transtorno alimentar restritivo, como a anorexia, e colocavam junto com um transtorno de compulsão alimentar. E isso era muito interessante. É claro que interessante que eu digo é para nós que estudamos as patologias, porque para os pacientes que estavam nesse reality show, tá, isso era uma coisa de muito sofrimento, porque o que acontecia? O paciente com o transtorno de anorexia, ele tentava programar o paciente com transtorno de compulsão alimentar da mesma maneira em que ele se programava, né? Ou seja, se eu pegar os pacientes com transtornos restritivos, eles costumam muitas vezes ter o que a gente chama de diário nutricional. Como eu estou falando de pessoas que têm traços de perfeccionismo, não é, por exemplo, anotar meia maçã. Hoje, às 8h15, eu comi meia maçã. Eles vão anotar assim, hoje é 4, né? 4 de maio de 2020, 9h18. Comi meia maçã. Antes deles comerem, eles vão pesar a maçã. A maçã inicialmente tinha 125 gramas. Depois que eu comi, sobrou 25 gramas, eu comi 100 gramas de maçã, 100 gramas de maçã, eles vão entrar na internet, vão ver a quantidade de calorias que eles têm nessas 100 gramas e eles vão botar, vai dar 20 quilocalorias. Tá? Então, é nesse nível. Chega no final do dia, eles vão fazer uma soma e essa soma para eles vai ser ou o fracasso ou vai ser o sucesso. Tá? Eu conheci uma menina. Na época em que eu a conheci, ela já tinha superado a crise da anorexia dela, tá? Só para vocês terem uma ideia, a meta dela, quando ela estava na crise, era comer meia maçã por dia, e ela fazia isso. Tá? Então, existem esses traços do perfeccionismo, principalmente relacionado ao restritivo. Os que são de compulsão alimentar, eles já não são tão perfeccionistas. Ele é uma coisa que é mais assim, é o padrão que a gente vai comparar depois ao dependente químico, tá? E que não tem nada de organizado, nada de perfeccionista, muito pelo contrário, ele é totalmente reativo, ele joga a responsabilidade de tudo para os outros, nada para si. Então isso aí não é nem um pouquinho obsessivo. Existem, então, padrões de emocionalidade negativa, com alta crítica exacerbada, reações disfóricas, baixa autoestima. São pessoas que nunca vão estar satisfeitas com o seu corpo, né? São altamente críticas, não se permitem ter deslizes. Isso quando eu falo principalmente dos padrões restritivos, né?
E a baixa autoestima e as reações disfóricas, né, que são alterações de humor, né, são presentes em todas, mas as disfóricas se sobressaem no transtorno de compulsão alimentar, em que a pessoa muitas vezes se irrita, acaba tendo atitudes inadequadas para o ambiente onde ela está, né? E a baixa autoestima também é muito associada. Mas, pessoal, não vamos confundir baixa autoestima aqui com um aumento também de tentativas de suicídio. As tentativas de suicídio, elas são mais significativas na bulimia, tá? Não na anorexia ou na compulsão alimentar. Não que não tenha, mas a bulimia é mais presente. E a gente vai ver aqui em seguida por quê. Existe uma alta correlação da bulimia com os transtornos de personalidade, principalmente o borderline e o histriônico, que é o histérico. Eu tenho que lembrar que o borderline, tá, ele é um transtorno de personalidade em que a pessoa tem uma baixíssima tolerância à frustração, tá? Então, com essa intolerância à frustração, muitas vezes eles acabam se autoagredindo. E existe uma sensação de vazio existencial, que é uma dor tão grande que eles dizem que é a dor do corpo alivia a dor da alma, né? Então, por isso que muitas vezes eles vão se cortar, eles vão se mutilar de uma maneira ou de outra, socialmente aceitável ou não. Uma maneira social de automutilação, que é socialmente aceitável, por exemplo, são piercings, alargadores, tatuagens em excesso, né? A pessoa sente dor naquele momento, está fazendo aquilo, mas isso está ok, é uma arte, né? Agora um corte não, todo mundo vai olhar e vai pensar, a pessoa tentou se matar. Então, há situações e situações, tá? Dúvidas? Não. Tá. Existem os aspectos familiares, então existe uma influência genética de 50% a 80% dos casos, independente da patologia. Tá? A dinâmica familiar pode resultar como adaptação ao transtorno alimentar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma criança era uma menina que tinha 9 anos. Tá? A mãe dela dava uma medida certa de comida para ela e não deixava ela comer mais. Por quê? Porque a mãe dela dizia assim, ó, pessoal, isso que eu estou dizendo para vocês é algo a gente está em 2020, vamos botar aí 2010, tá? É relativamente recente. A mãe dela dizia para ela assim, ó, se tu comer mais do que isso, tu vai ficar gorda. Se tu ficar gorda, ninguém vai te querer. Imagina vocês com 9 anos ouvindo isso. Tá? Só que quando ninguém vai te querer, eu não estou falando para uma mulher que tem uma autoestima suficiente para pensar assim, quem disse que eu quero alguém? Quero tocar minha vida, não quero que ninguém me incomode, quero fazer minhas coisas. Eu estou dizendo para uma criança, que é um ser inseguro por natureza, que não tem noção das coisas, em que ela simplesmente vai ser uma pessoa solitária e rejeitada pela humanidade. Então, é algo muito impactante que muitas vezes começa com essa dinâmica familiar. Ou eles pegam alguém para Cristo, por exemplo, tem uma tia gorda. Tu vai ser igual a fulana de tal, olha como ela é, tá? Obesa, não consegue caminhar direito, não tem roupa bonita, não tem isso, não tem aquilo. E isso vai traumatizando a criança. Tá? Como tem o oposto também, né? Aquilo de tocar comida na criança. Ai, olha que bonitinho, olha como ele come bem. Ai, eu adoro fazer coisa porque ele come tão bem. E por aí vai, tá? A gente tem que lembrar que criança gordinha é uma possibilidade de um adulto obeso. Criança obesa, até que prove o contrário, é uma certeza de adulto obeso. Por quê? Os adipócitos se desenvolvem na infância. Eles só fazem multiplicação celular no período da infância. Tá? Uma vez passado a infância, ele não multiplica mais. O que ele faz? Ele cresce ou ele diminui. Então vamos pensar que um adulto, uma criança
que é obesa na infância, ele é como se ele tivesse 1 milhão de adipócitos. Elas se multiplicaram durante a sua infância. Quando ele for um adulto, ele vai ter 1 milhão de adipócitos que vão crescer. Uma criança que ela não foi obesa, ela na infância ela tinha, 200 mil adipócitos. Então será um adulto com 200 mil adipócitos. É claro que depois pode engordar, pode isso, pode aquilo, pode, a gente sabe que pode. Tá? Mas esse é o raciocínio basal. Vamos trazer isso um pouco para a prática. Eu não sei de vocês, se vocês já passaram pela cirurgia plástica ou se vocês conhecem alguém que fez uma lipoaspiração. A pessoa que faz lipoaspiração ou que faz essas lipoescultura, coisa assim, o recomendado é que elas não engordem depois. Por quê? Porque elas não vão engordar aquele adipócito que foi tirado. Tá? A quantidade de calorias vai se somar e vai acrescentar em outros tipos de adipócitos. Então, ela vai ter um dismorfismo corporal, né? Ela vai ter uma distribuição de gordura dismórfica, que eu digo no sentido de que vai ser uma distribuição de gordura anômala para aquilo que deveria ser no organismo dela. Tá? Então, tu vai ter, por exemplo, eu já acompanhei casos de homens em que fizeram lipoaspiração, engordaram, obviamente, porque isso não muda a cabeça, muda o corpo, né? E a porcentagem de gordura visceral depois foi muito maior do que era antes da lipoaspiração. E a gente sabe que a gordura visceral ela é muito pior do que a gordura periférica. Tá? Então, presença de familiares que criticam o peso ou forma, falei para vocês, durante a infância e adolescência, superproteção paterna estão relacionadas com a anorexia. Tá? Por que a superproteção paterna? Porque a gente vai ver, deixa eu ver uma coisa aqui em seguida, em que muitas vezes os pais não vão perceber em que a criança, a anorexia, ela se dá no início, final da adolescência, início da fase adulta, por ali. Tá? Pode ocorrer um pouco antes na adolescência primária, assim, logo depois agora me foi o nome dessa fase, tá? Que está entre a infância e a adolescência, agora me esqueci, puberdade. Tá? Pode iniciar ali na puberdade e os pais simplesmente vão achar assim que o filho ou a filha estão apenas se cuidando e vão incentivar e vão proteger, tá? E isso na verdade pode ser o início de uma anorexia. Então alguns conceitos que é importante que a gente tenha em mente, né? Pica, que é comer persistente, aqui está um pouquinho errado, mas eu vou arrumar, tá? Comer persistente são substâncias não nutritivas, né? Ou não alimentares, tá? Uma muito comum é a tricotilomania, né? Que é comer cabelo, e em que isso é muito comum também em pacientes que têm retardo mental, né? Às vezes eu me lembro que na faculdade, no início da faculdade, um bom tempo eu queria fazer cirurgia pediátrica. E eu acompanhava muitos casos de cirurgia pediátricas, né? E volta e meia tinha um paciente com obstrução intestinal, que não chegava nem a ser intestinal, era quase de estômago, porque o paciente começava a comer cabelo e trancava, né? E aí tinha que abrir para retirar. E eram massas gigantescas. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de acompanhar um procedimento desses, mas enfim. Tá? Transtorno de regurgitação é repetidas regurgitações, né, de alimentos sem causa orgânica ou justificada. Aí eu conto um exemplo de um ex-colega meu de colégio. Na época, nós devíamos ter algo em torno de uns 12, 13 anos. Teve uma época na minha infância em que eu sou de uma cidade pequena, não? Pequena, mais ou menos, São Leopoldo, sou de São Leopoldo, mas era uma cidade pequena naquela época, então não tinha muita coisa para fazer. Então, o que a gurizada fazia de vez em quando? Nós íamos para uma pizzaria. Só guri, né? O que os guris fazem quando vão numa pizzaria? Competição para ver quem come mais fatias de pizza. Tá? E eu tinha um colega que ele sempre ganhava, mas ele era um animal comendo. Ele comeu assim, o que eu me lembro, o auge dele foi 42 fatias de pizza. Tá? Nunca baixou de 32. E aí um dia nós, depois
de na pizzaria, a gente estava no estacionamento ali esperando nossos pais, e a gente conversou com ele. Cara, como é que tu consegue comer tanto assim? E ele falou assim para nós, olha, para mim é muito fácil, eu vomito. Mas como assim tu vomita? Porque para nós vomitar é uma coisa, na maior parte das pessoas, vomitar é difícil, né? Tu tem que botar o dedo na garganta, é todo aquele procedimento, é uma coisa nojenta e tal. Ele disse, para mim vomitar é a coisa mais fácil, eu simplesmente pego e vomito. E daí a gente falou para ele, tá, duvido. Sem o menor esforço, ele simplesmente vomitou, parecia um passarinho regurgitando pro filhote. Tá? Então, assim, existem transtornos de regurgitação, tá? Que podem ser espontâneos, como esse que eu falei para vocês, ou não, tá? Mas são sem causa orgânica justificada, não tem por que o paciente faça fisicamente o que leve ele a fazer isso, tá? Então é autoinduzido ou espontâneo, como nesse caso, tá? Pronto. Existe, senhora, pode falar. Eu tenho uma pergunta no chat da Larissa perguntando se todo paciente com bulimia tem transtorno de regurgitação. Não, a gente vai ver depois que não, tá? Tem como eu acompanhar o chat aqui enquanto eu boto o slide? Acho que não. Tá. Então, se surgiu alguma coisa, ou vocês podem perguntar em voz alta, pessoal, não tem problema nenhum para mim, tá? Ou eu vou precisar que alguém faça isso, fique de olho no chat e me mande, tá? Tá, eu mando se tiver. Então, assim, nem todo paciente que tem bulimia, a gente vai ver depois que existem inúmeras maneiras de fazer expurga, tá? Que no caso, que seria o vômito. Tá? Então, existem os transtornos de evitação ou restrição de ingesta alimentar, que é alteração na alimentação ou forma de comer, gerando dificuldade de atender as necessidades nutricionais ou energéticas, tá? Que é, na verdade, a restrição, que é muito comum na anorexia, tá? Então, aqui, vamos falar de anorexia, tá? A anorexia apresenta um padrão de evolução gradativa, como mais ou menos eu falei para vocês ali antes, tá? Começa lá na adolescência, se puberdade é maior, quanto antes é mais grave, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, os transtornos alimentares, eles são mais comuns entre as mulheres, tá? 10% dos transtornos alimentares dos pacientes com anorexia e bulimia aproximadamente vão ser homens, e 30% vão ser, no transtorno de compulsão alimentar serão homens, ou seja, 90% dos bulímicos e anoréxicos são as mulheres e 70% dos pacientes com compulsão. Hoje em dia não se fala mais obesidade, a obesidade ela é uma consequência da compulsão alimentar, serão as mulheres. Porém, até que prove o contrário, a anorexia e bulimia em homem é mais grave do que em mulher, tá? Então, assim, apresenta uma evolução gradativa, né, em que o paciente ele começa a selecionar a comida. Primeiro ele tira a gordura, e todo mundo acha que isso tá legal, tá se cuidando, né? Depois vai para alimentos não tão saudáveis, tira doces, sobremesa, sei lá, etc. Tá? E o aumento vai seguindo gradual, tá? Até que chega num ponto tal em que a restrição é tanta em que ele começa a ter alteração. E na anorexia pode haver também métodos purgativos, tá? A gente vai ver em que muitas vezes os procedimentos da anorexia e da bulimia são semelhantes. O que altera é principalmente o impacto físico, em que uma doença tem, que as doenças vão ter no corpo, tá? A dinâmica, o funcionamento que leva a cada um. Porque, por exemplo, quando o paciente com anorexia vai começar a furar uma parede aqui agora, não sei, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, assim, os pacientes com bulimia, eles vão ter uma expurga por um motivo, e os pacientes com anorexia vai ser naquilo de ter o controle e não aliviar a culpa de comer, tá? Então, assim, o sucesso na restrição
significa autodisciplina e controle positivo. O paciente se sente bem, como eu falei para vocês antes, a parte do controle cerebral, a região subcortical, ela é mais sensível à dopamina, vou ter uma hiperativação dopaminérgica. Tá? E a falha na restrição significa, então, uma grande aflição, um grande descontrole emocional, a pessoa se culpa, a pessoa se agride de uma maneira ou de outra, tá? Mas ela se sente como fracassada. Aqui é importante a gente relembrar o conceito de ego sintônico e ego distônico. Por quê? Porque a anorexia é uma doença egocintônica. O paciente não percebe a doença, ele não enxerga aquilo como uma doença, ele não vê aquilo como um problema, ele apenas está se cuidando. Aqueles que o criticam, na verdade, o criticam porque não o entendem, tá? E as pessoas estão erradas, não é ele que está errado. Esse é um dos motivos em que, na maior parte das vezes, o paciente com anorexia, ele vai chegar para ser tratado em situações graves e em contragosto, até que prove o contrário, em que a família encontra o paciente, alguns conseguem, por exemplo, se distanciar, esses que eu falei para vocês que são profissionais. Esse rapaz que está aqui no slide, ele veio falecer, eu estava lendo um tempo atrás, depois sobre isso, e encontrei o caso dele, tá, em que ele veio depois a falecer devido à anorexia e as complicações, tá? Então, assim, modelos, por exemplo, que viajam muito, é muito difícil ter alguém que fica controlando a pessoa, que fica cuidando da pessoa. Então, quando eles chegam, já chegam bem deteriorados para tratar. E a gente vai ver no tratamento depois que o tratamento é um tratamento que tem que ser feito de uma maneira muito delicada em centros, se possível, especializados. Aqui em Porto Alegre, eu não sei se o Moinhos tem, eu sei que o Clínicas faz muito bem, como padrão Clínicas, né? Mas eu não sei se tem algum outro hospital especializado, por mais que tenha equipe de transtornos alimentares, porque hoje em dia... Perdão, pessoal, só um minuto, desculpe. Oi, Márcio. Ah, tá, sim, só um minuto. Oi, Márcio, está aberto, vai, pode passar direto, tá? Obrigado. Oi, tá me ouvindo? Sim. Beleza, voltamos então. Onde é que eu parei? Estava falando de paciente com anorexia, não vê a doença, contando do cara que morreu. Isso. Tá. Então, assim, na maior parte das vezes, o paciente ele acaba tendo uma internação involuntária, tá? E sinal de sucesso do tratamento é quando o paciente começa a perceber o prejuízo que trouxe. Um dos motivos que teve, tá? Um dos motivos dessa doença ser uma doença egocintônica é isso aqui, tá? O transtorno dismórfico corporal, em que o paciente, ele não é psicótico, mas ele tem um sintoma psicótico, tá? Em que ele se enxerga diferente. Ele enxerga as outras pessoas exatamente como é, mas quando é sobre si, ele se enxerga de uma maneira totalmente diferente daquilo que é. Tá? Sempre se enxerga gordo. E, pessoal, é muito difícil isso aqui. Eu já atendi pacientes idosas com transtornos dismórfico corporal, em que vem de uma maneira gradativa, crônica, a vida inteira, e que tu não consegue mostrar para a pessoa que ela não é o gordinho que ela se enxerga. E é muito complicado. Mas isso nos ajuda também
a fazer os diagnósticos. Porque uma das avaliações que a gente faz quando o paciente tem transtorno alimentar é pedir para que o paciente se desenhe, faça um autodesenho. E muitas vezes eles tendem a fazer os desenhos de bonecos gordinhos. Tá? Isso nos indica que existe um transtorno dismórfico corporal. Tá? Isso aqui é sinal de gravidade. Tá? Eu acredito que é claro, assim, é sinal de gravidade, porque como é que eu vou dizer para alguém que ela não está, que a pessoa não está gorda, se a pessoa se enxerga gorda? Né? Antipsicóticos aqui não funcionam muito bem, tá? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que um dos efeitos colaterais dos antipsicóticos é aumento de apetite, e que uma pessoa com um transtorno em fase aguda de anorexia não quer aumento de apetite. Tá? Então o tiro às vezes sai pela culatra. Tá? No padrão, na anorexia, eu tenho que lembrar que a maioria das vezes o padrão alimentar é restritivo, porém pode haver métodos de expurga associado. Tá? Perguntas? Professor, uma dúvida. Eu sei que é difícil falar assim de um caso e opinar sobre ele sem conhecer, mas eu tinha uma colega no cursinho que era uma guria tipo, muito, muito magra, e ela sempre dizia assim, eu tenho dificuldade de comer, tipo, eu quero comer mais, mas eu simplesmente não consigo. Isso acaba nos afastando um pouco da ideia de que possa ser anorexia nervosa pelo fato dela querer, mas não conseguir, ou isso pode acontecer? Eu não consigo por quê? Eu não consigo porque eu vou perder o controle, eu não consigo porque eu passo mal, né? O não consigo que talvez tenha que ser investigado. É aquele negócio, é bem como tu disseste, né? O diagnóstico ele sempre fica aberto até que a gente consiga fazer uma avaliação complexa do paciente, né? Ela pode ser um paciente, por exemplo, uma bulímica, em que ela, na verdade, ela usa muito o método restritivo e quando ela come um pouco demais, ela vai lá e passa mal, por exemplo. Por isso que ela diz que ela não consegue, passa mal e acaba vomitando. Então, não sei se isso... Pois não sei se isso acontecia. Então, o não consigo que é a chave, né? Tem que ver se ela tinha alguma crença, como ela se enxergava, tudo isso, né? Então, teria que ser avaliado. Tá? Peraí, só um minuto. O computador aqui está descarregado. Peraí, pessoal. Vamos lá. Existem padrões evolutivos, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma noção. Os pacientes que têm padrões evolutivos da anorexia, tá? Então, assim, a anorexia, como eu falei para vocês, a maior parte das vezes ela é uma anorexia restritiva. Tá? Em quase 50% das vezes em que eu tenho uma anorexia restritiva, eu vou ter, consequentemente, uma anorexia purgativa junto. Tá? Dessas que têm anorexia purgativa, o paciente pode, em cerca de 34% das vezes, vir a sair do quadro de anorexia e entrar num quadro de bulimia. Tá? Dos pacientes que são bulímicos, em 50% dos casos, eles podem vir a desenvolver um quadro de anorexia restritiva. Isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção de que as coisas andam todas muito juntas. Tá? É por isso que é importante a gente ter noção do diferencial dos critérios diagnósticos que nos levam a fazer a diferenciação de uma para outra. Perfeito? Tá? Então, assim, existem complicações clínicas. Essas fotos que eu botei para vocês, obviamente, são fotos das mesmas pessoas, tá? E em épocas diferentes. Então, assim, complicações clínicas em que eu tenho na anorexia. Eu vou ter alterações de pele, fâneros de maneira geral, tá?
a pele fica mais seca, as unhas e cabelos ficam quebradiços, o surgimento de lanugo. Vocês lembram o que é lanugo? Foi pediatria já? A gente está tendo. Está tendo. Não sei se vocês já tiveram parte de recém-nascido. A penugem, né? Isso. Tá? É aquela penugenzinha em que a criança nasce, tá? Em que dentro de alguns dias ela cai, tá? Mas ele tem um pelinho, esse pelinho se chama lanugo. Tá? Isso se desenvolve no paciente que acaba tendo o quadro de, na verdade não é pela anorexia em si, mas é pela baixa ingesta, né, de nutricional, que tudo isso aqui que acontece é por uma ingesta nutricional muito pobre, né? Eu tenho que lembrar o seguinte: o alimento é o combustível do corpo. Então tudo aquilo que vai ocorrendo, tá, que vai diminuindo, o organismo vai diminuindo também o funcionamento, tá? Então aqui, se eu for pegar, por exemplo, pele seca, né, cabelos quebradiços, surgimentos de lanugo, isso aqui tudo é alteração de vitaminas que pode ocorrer, né? A gente vai ter aqui também sintomas de hipotireoidismo, né? Então aqui eu vou ter bradicardia, tá? Eu vou ter hipotensão postural no paciente, tudo vai diminuindo, é absolutamente compreensível isso, né? Aqui é a amenorreia, tá? A amenorreia hoje não é mais sintoma obrigatório. Até algum tempo atrás era sintoma obrigatório. O paciente com anorexia, ela tinha que ter amenorreia. Hoje em dia não, tá? Pode persistir por algum tempo após a resolução do quadro, tá? Porque assim, se eu não tenho reserva nutricional para um organismo, para um ser, né? Como que esse ser vai estar apto à reprodução, né, pessoal? Vamos pensar vamos tentar puxar assim, uma inteligência biológica, né? Se o ser está morrendo, por que ele vai reproduzir? Ele não vai conseguir criar aquele filhote por um tempo em que o filhote possa perpetuar a espécie depois, né? Esses quadros, de uma visão biológica, são vistos como uma morte orgânica que está ocorrendo, né? Então aqui eu vou ter perda de contornos de gordura facial, quadril e nádiga. Quando eu estava há um bom tempo atrás, eu tinha uma amiga, na época eu era solteiro, e ela queria me apresentar uma amiga dela, que era uma amiga muito querida, que era isso, que era aquilo, que eu não sei o quê. E ela me mostrou uma foto. E eu olhei para ela e disse: não, vamos lá, né? Tava solteiro vocês, e quem é solteiro sabe que vocês estão na chuva para se molhar, né? Só que eu olhei para ela e disse assim: mas essa tua amiga teve anorexia, né? Pessoal, existem coisas que a gente olha, a gente pensa, mas não fala, né? E porque a amiga dela tinha tido realmente anorexia. Por quê? Porque esses contornos, principalmente de face, tá, estavam ainda muito bem marcados. Ela tinha um certo contorno, embora ela já tinha superado totalmente o quadro. Isso na própria foto que ela me mostrou, não tinha mais quadro de recuperado, mas o contorno da gordura facial ficou alterado e fica característico, né? A gente vai ver depois em que eu vou ter uma alteração de gengiva, né? Eu vou ter na bulimia, tá? Eu vou ter alteração dos seios da face, né? Enfim, tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse contorno da gordura corporal pode levar muito tempo para sair disso e chegar nisso, tá? E eu vou ter alterações endócrinas, como a gente já mais ou menos falou, tá? Com hipercolesterolemia, alterações de parte de colesterol de maneira geral, né? Hormônios, tudo mais, aqui, estradiol. Tá? Pergunta? Vamos lá. Aqui alguns critérios diagnósticos, são os critérios do CID e do DSM. Eu não vou ler isso aqui com vocês podem ler isso aqui depois, tá? Tratamento a gente vai ver depois na segunda aula,
Perfeito? Então aqui, bulimia. A bulimia já é uma doença ergodistônica. O que significa que é ergodistônica? Significa que o paciente percebe que ele tem uma doença, que ele precisa de ajuda, que aquilo atrapalha ele, que aquilo incomoda ele. Então, assim, os pacientes com bulimia, muitas vezes eles sofrem, tá? E eles buscam ajuda. Tá? O início é mais tardio que a anorexia, inicia no final da adolescência, início da fase adulta. Tá? E existe o comportamento que a gente vai ver depois, restrição, compulsão, mecanismo, e retorna o ciclo, restrição, compulsão, mecanismo. Tá? A compulsão alimentar, mais os mecanismos compensatórios, não existe um prejuízo de vida social e nem déficit de peso. Aqui nós temos um dos principais fatores de exclusão, de diferenciação diagnóstica da anorexia. Tá? O paciente com bulimia, a não ser que você tenha um olhar treinado, em que você vai procurar sinais físicos, que a gente vai ver que os transtornos alimentares são algumas das poucas doenças da psiquiatria que têm sintomas físicos, em que a gente consegue fazer um exame físico no paciente. Tá? A menos que vocês tenham esse olho treinado, vocês não vão ver, vocês não vão imaginar, vocês não vão falar, a menos que a pessoa chega e confesse para vocês. Tá? E eu não vou ter o déficit de peso. Tá? Então eles vão alternar privação com compulsão alimentar. Então como é que funciona isso? Tá? Funciona mais ou menos assim. O paciente, na tentativa de ter o controle do peso, ele começa uma fase de restrição alimentar. E ele começa a restringir. Tá? Aqui, à medida em que ele vai restringindo, a ansiedade do paciente vai aumentando, porque ele vai restringindo, e a ansiedade sobe de uma maneira proporcional à medida em que ele tenta o controle alimentar. Chega em um determinado momento, ele não segura mais a ansiedade, vem a compulsão, tá? Semelhante à dependência química. O cara está na abstinência, chega numa hora que ele perde e vem a compulsão alimentar daí, tá? Aí ele vai, come. Quando ele come, essa ansiedade que vinha pela restrição diminui. Porém, a culpa pela perda do controle começa a aumentar, consequentemente volta a ter ansiedade. Tá? Vem um segundo pico de ansiedade. Chega num ponto tal que, para aliviar essa ansiedade, ele vai encontrar mecanismos compensatórios. Aqui tá, não me lembro quem fez a pergunta, mas aqui, ó, em 80% dos pacientes com bulimia, eu vou ter vômitos. Tá? Ou seja, 20% não tenho, que pode ser só o restante aqui. Tá? Pode ser uso excessivo de laxativos, tá? Em que eu encontro também em 30% dos pacientes. Uso de diurético, jejum, tá? E mastigar e cuspir. Tá? Esse aqui, mastigar e cuspir, tem aumentado mais, assim, de uma maneira mais significativa em relação aos outros nos últimos tempos. Tá? Eu estava dando uma revisada no livro da Sociedade Americana de Psiquiatria, e lá é uma das coisas que eles estão se preocupando agora, que até então eles não viam isso. E esse livro foi lançado ano passado, se eu não estou enganado. Tá? Então é algo que a gente tem que, daqui a pouco, também quando eu tenho um paciente que tem uma alteração de comportamento alimentar, perguntar qual é a vantagem disso aqui. O paciente, por ele ser um bulímico é ergodistônico, ele quer ajuda. Então, se eu perguntar para ele, até que me prove o contrário, ele vai falar. Tá? Sempre convém, nessa hora que a gente faz essas perguntas, lembrar o paciente: olha, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para tentar te ajudar. Então existem informações que eu te peço assim: não tenha pudor, não te preocupa, mas eu preciso que tu me diga a verdade. Tu faz isso, tá? Até porque a gente vai ver, por exemplo, que o uso de laxativos, o uso de diuréticos vai ter complicações também na parte laboratorial do paciente, tá? Seguindo então, assim como a anorexia, os pacientes colocam a forma física e o peso como determinantes de autoestima e consideração pessoal. Enquanto eles se sentem bem fisicamente, está tudo muito bem, obrigado. Tá?
as taxas de melhora de 70% em 10 anos, aproximadamente. A gente vai ver que não existe um consenso depois, quando a gente falar em tratamento, para o tratamento dos transtornos alimentares. Tudo que a gente tem são, digamos assim, estudos que nos levam a ver que algumas coisas funcionam um pouco, outras coisas não funcionam muito bem, que a única coisa que realmente funciona é o tratamento multidisciplinar. Tá? 10% apresentam um curso crônico e 14% pode evoluir para uma anorexia com um padrão restritivo. Tá? Mortalidade de 2%, sendo suicídio a principal causa. Lembrem lá no primeiro slide que eu falei para vocês que na bulimia eu tenho muito associado ao transtornos de personalidade, principalmente o border, tá? Seguidos de doenças pulmonares, cardíacas e complicações decorrentes da perda de peso. A gente vai ver que essas complicações clínicas aqui está muito da maneira em que eles vão fazer a expurga. Pessoal, eu esqueci um detalhe. Aqui nos mecanismos compensatórios, eu também tenho que incluir excesso de exercício. Tá? Exercício em excesso entra tanto aqui quanto na anorexia. Tá? Por quê? Porque também é uma maneira socialmente aceitável de perder peso. Tá? Não confundam com vigorexia. Tá? Vocês sabem o que é vigorexia? Não. Vigorexia é aquelas pessoas em que elas são, digamos que, fanáticas pela forma física. Tá? Então, eu tinha um exemplo que eu conto, é o histórico de uma colega minha que eu tinha de faculdade, em que na faculdade ela apenas malhava. Nós nos formamos e aí ela começou a fazer residência. Como é que era a vida dela? A vida dela era assim, ela ia para o hospital no domingo, por exemplo, então, saía do hospital na quarta, quinta-feira ela voltava para o hospital e ficava até sábado, tá? Ou seja, ela vivia dentro do hospital. Só que a academia era absolutamente do lado. Tá? O que acontecia? Ela dormia no plantão, uma hora antes ela deixava tudo pronto, uma hora antes ela ia para a academia, tá? Ela passava o plantão, ia para a academia, malhava. A dieta dela toda ela levava de casa para passar o período que ela ia passar todo fora. Tá? Era uma alimentação extremamente balanceada, aquilo que tinha que comer tal coisa de tanta em tantas horas, tal tipo de alimento, aquele que puxa o potinho de batata doce com frango, tá? No meio da reunião. Tá? São pessoas que elas são absolutamente obsessivas pela forma física, em que se compraz, né, tem o prazer em sentir que está musculoso, que o abdômen está definido, tá? Que teve 20% de ganho de massa magra e não ganhou nenhuma massa gorda. Ela não sai, por exemplo, vamos sair para jantar, vamos um grupo, vamos fazer um churrasco. Ela até vai no churrasco, mas ela não come porque ela tem um controle absoluto da toda a ingesta alimentar dela, e essa ingesta é algo criterioso. Tá? A pessoa vai numa pizzaria, mas não come, não toma bebida de álcool, é o excesso do controle do saudável, por assim dizer. Tá? Eventualmente não vai a compromissos por causa de horário, porque no outro dia, se eu for nesse compromisso às 10 da noite, no outro dia, às 5 da manhã eu não vou conseguir estar na academia, então eu não vou porque eu tenho que estar às 5 da manhã na academia. Tá? Então, a grosso modo, a vigorexia é isso, é esse excesso. Tá? Então, retornamos aqui. Então, assim, um dos poucos sinais físicos que a gente tem na psiquiatria é o sinal de Russell. Tá? O sinal de Russell é essa marquinha que vocês percebem na mão do paciente. O que é isso? Isso nada mais é do que a marca dos dentes. Tá? Como o paciente coloca os dedos para provocar o vômito, tá? Isso com o tempo os dentes vão machucando e o ácido vai marcando. Né? Lembrem da caipirinha com limão, que não se faz caipirinha de limão se vai para o sol, né? Sem lavar bem as mãos antes. Por quê? Porque o ácido marca. Aqui é semelhante.
os dentes vão machucando, tá? E o ácido estomacal começa a marcar isso aqui. Então ficam marcas de mordida mais escura. Tá? Isso pode ocorrer aqui, pode ocorrer também nas falanges aqui, digitais, tá? Ou até mais no dorso da mão, eventualmente. Aí depende da goela de cada um. Tá? Então, assim, complicações clínicas em que eu vou ter na bulimia, né? Eu vou ter gastrite, tá? Eu vou ter metaplasia de Barré. Vocês lembram o que é metaplasia de Barré? Sim. Perfeito. A gente vai aumentar o risco de hemorragias digestivas, né? Inclusive para pacientes que têm aumenta o risco de ruptura de varizes esofágicas, né? Eu vou ter uma quantidade de ácido clorídrico passando com maior frequência no esôfago, o que vai causar essas duas coisas, tanto a metaplasia de Barré quanto hemorragias digestivas. Tenho que lembrar também que eu posso ter uso excessivo de laxativos, o que aumenta a necessidade, que aumenta a frequência evacuatória, que pode também, além das hemorragias digestivas, causar prolapso retal. Tá? A passagem excessiva de ácido pela boca começa também a causar uma corrosão do esmalte dentário. Assim como ocorre a corrosão, ocorre a retração gengival. Tá? Então eu costumo ter essas alterações na boca do paciente. Eu vou ter desidratação e vou ter distúrbios eletrolíticos. O principal distúrbio hidroeletrolítico que eu vou ter vai ser uma hipocalemia. O potássio vai estar baixo. Por quê? Lembrem que a bile é rica em potássio. Tá? A bile é usada para a digestão das gorduras e é reabsorvida no intestino, né? O potássio, não a bile por si. Ela entra no bolo alimentar, digere as gorduras, dá a coloração nas fezes e o potássio retorna, ele é reabsorvido. Tá? Como eu tenho muitos vômitos, eu começo a perder a bile também. Então aí eu vou começar a perder muito potássio. Então eu vou ter uma hipocalemia. Se eu tenho diminuição de potássio, eu também vou ter alterações cardiológicas, né? Então a gente percebe, gurizada, que tá tudo junto, tá? E entra também nesse bolo aqui a acidose metabólica, tá? Dúvida? Não. Sintomas e critérios diagnósticos, tá? Mesma coisa, deem uma lida, tá? Estamos indo para o final da primeira parte, transtorno de compulsão alimentar, tá? Dinâmica semelhante à da bulimia, sem alteração com restrição alimentar. O padrão é caótico e predominantemente compulsivo. O que significa isso? É semelhante ao dependente químico. Vamos pegar o usuário de crack, tá? Se o usuário de crack está triste, o que ele faz? Fuma crack. Se ele está alegre, ele comemora, como fuma crack. Se ele ganha uma coisa, o que ele faz? Ele fuma crack. Se ele perde, ele fuma crack. Tudo é motivo para fumar o crack. Tá? No paciente com compulsão alimentar, o crack é a comida. Existem exames de perfusão cerebral, né, em que é feito com o estímulo visual, né? Eu mostro a imagem para o paciente e eu vou ver que a área do cérebro que fica mais estimulada. Então, por exemplo, o usuário da cocaína, eu mostro para ele um pacote de açúcar, ele fica, acende a região frontal, né? Eu pego o fumante, eu mostro para o fumante um cafezinho, acende a região frontal. Tá? Por quê? Porque está relacionado à dependência deles. Se eu pegar um obeso e mostrar uma batata frita, um hambúrguer, o símbolo do McDonald's, tá? Vai acender também a região frontal. Tá? Então, assim, tudo se torna motivo para a comida. Tá? Não tem a menor restrição. Eventualmente, eles sabem que faz mal, mas eles não param de comer. Tá? Então, assim, ela é sintônica ou ela é egodistônica? Tá? Muitas vezes o padrão é misto. Eu vou ter padrão de ego sintônico e padrão de ego distônico. Eu não tenho uma que vá se preponderar sobre a outra, tá?
existe uma insatisfação com o peso e a forma física, na maioria dos casos, com históricos de tentativas de emagrecimento. Porém, são todos históricos que a gente vê que são falhos, tá? São dietas rigorosas por um tempo pequeno, tá? Em que a pessoa ela não aprende a se alimentar, ela simplesmente tenta fazer um padrão restritivo. Só que eu não tenho como fazer um padrão restritivo em um cérebro em que não se sente estimulado com o controle. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? É quase como se fosse um processo de desintoxicação. Eu tenho que ensinar a pessoa que tem um padrão de compulsão alimentar a emagrecer comendo. Tá? Aí que entra a reeducação alimentar, que, na minha opinião, é uma das maneiras mais adequadas de uma pessoa emagrecer. Todas essas dietas que a gente vê por aí, gurizada, de restrição calórica, dieta isso, dieta aquilo, tá? Funciona muito bem por um tempo. Para a dieta, volta tudo. Por quê? Porque precisa mudar a cabeça da pessoa, não a barriga. A barriga é reflexo da cabeça, tá? E não o contrário. Tá? Então, todas essas dietas que vocês possam conhecer aí, que estão na mídia, funcionam, beleza? Funciona enquanto é feito. Ninguém vai fazer uma dieta para a vida inteira. Ninguém vai fazer uma restrição alimentar de não comer carboidratos, por exemplo, a vida toda. Tá? Então, eu preciso ensinar aquela pessoa a comer o carboidrato de uma maneira adequada. Tá? Comparação com obesos sem transtornos alimentares apresenta maior associação com obesidade mórbida, tá? Ou seja, lembre que eu falei para vocês que a obesidade é uma das características dos transtornos de compulsão alimentar, mas que não é todo mundo que tem compulsão alimentar que necessariamente vai ter obesidade, tá? Agora, aqueles que são obesos, que têm um transtorno de compulsão alimentar, eles apresentam maior risco para a obesidade mórbida. Basicamente é isso que quer dizer aqui. Tá? Existem obesos que não têm compulsão? Existe. Aí tem outras causas que a gente tem que ver. Tá? Às vezes alguma síndrome metabólica, o uso de corticoide, não sei. Tem que investigar caso a caso. Tá? Sintomas psiquiátricos associados à ansiedade, depressão, impulsividade e mau comportamento alimentar. Então é aquilo que eu falei para vocês. Em relação à depressão, 25% dos casos vão apresentar transtorno depressivo grave. Tá? Então, assim, tem que ser visto. Infelizmente, a gente teve pouco ambulatório. Os ambulatórios, quando a gente tem os pacientes com transtorno de compulsão alimentar associado à obesidade, a gente vai ver em muitos há ansiedade junto. Eles comem porque essa é a maneira que eles sabem lidar com a ansiedade. Só que o que acontece? Eu acabo criando aí uma bola de neve. Tá? Existem inúmeras outras maneiras de lidar com a ansiedade. Quando eu falo ansiedade, eu estou falando de neurotransmissor. Eu tenho que dar para o meu cérebro neurotransmissores que vão aliviar a angústia dele. Quais são esses neurotransmissores? Dopamina, tá? Serotonina. Tá? E existe um neurotransmissor que é um opioide endógeno, que é a endorfina. Tá? A endorfina, ela é um parente da morfina, que quando no organismo a pessoa tem sensação de relaxamento, bem-estar, tudo aquilo que você sabe que acontece depois da atividade física, por exemplo. Um obeso tem dificuldade de fazer atividade física. Um obeso, a gente viu aqui que, ele tem insatisfação com a forma física. Tá? Então, muitos, por exemplo, têm vergonha de sair de casa. Então, a pessoa acaba ficando cada vez mais restrita e cada vez mais ela tem menos opções de atividades prazerosas. O que faz? Nós precisamos de prazer. Nós somos seres que precisam ter prazer. Nós precisamos ter prazer, de uma maneira ou de outra.
Tá? Então, cada vez mais, a única forma que eles vão encontrar de vir a ter prazer é comendo. Tá? Se vocês olharem aqueles programas que tem na Discovery sobre obesidade mórbida, aquele Quilos Mortais, por exemplo, vocês vão ver que a única coisa que aquelas pessoas conseguem fazer é comida, é comer. Tá? E muitas vezes, da mesma maneira que o dependente químico precisa do traficante, elas vão precisar de um facilitador, que é aquela pessoa que leva a comida até elas. Tá? No transtorno da compulsão alimentar com obesidade, o facilitador ele é tão culpado, por assim dizer, tão responsável quanto o paciente. Por quê? Porque se o paciente tiver que levantar para comer, já é algo que ele vai estar fazendo. Tá? Já é uma atividade física. E muitas vezes o facilitador, esse familiar, na maior parte das vezes, ele já faz um prato grande para a pessoa comer e ficar calma. Por quê? Porque existe descontrole também emocional, descontrole de impulso, tá? Impulsividade, tá? E muitas vezes está associado à irritabilidade. Nós tínhamos lá na UBRA um paciente que ele era, não vou lembrar a cidade, mas era umas 4 horas de viagem. Tá? Ele tinha 230 quilos, ele não levantava sozinho para comer. Tá? Era a filha dele que levantava. Eu fui avaliar o paciente, eu falei, quem é que leva a comida para o senhor? É minha filha. Tá? Aí eu falei para ela assim, tá, mas ele não está comendo a dieta em que a nutricionista mandou. Se ele não está comendo é porque tu está levando outras coisas. Doutor, se eu não levar, ele briga comigo. Eu falei para ele, olha, então assim, não adianta o senhor ficar bravo. O senhor quer ficar bravo, vai brigar com a sua filha, o senhor vai levantar e vai buscar, o senhor não vai conseguir levantar e buscar. Então o senhor tem que comer a dieta da sua nutricionista e está acabado. E expliquei para ela que, na verdade, o papel que ela estava fazendo com ele era comparativamente semelhante ao papel de um traficante, que vai e entrega a droga para a pessoa. E muitas vezes o facilitador não percebe isso. Mas, gurizada, existem relacionamentos, tá, em que o facilitador é a esposa ou o esposo. Tá? E dentro dessa dinâmica de casal, tem uma frase que diz assim, o cavalo não se encosta em vaca. O cavalo não procura vaca. Tá? As pessoas procuram seres que se identificam e são complementares. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem situações em que eu vou pegar o casal e eu vou ver que são fisicamente o oposto. Tá? Um é o obeso e o outro é bem magro. Tá? Não é anoréxico, nada disso, mas é bem magro. O magro, obviamente, é o facilitador. Tá? E quando o paciente obeso começa a perder peso, isso se torna um problema no relacionamento. Por quê? Porque o facilitador ou o cuidador, ele se enxerga dentro daquele papel de serviçal. Ele coitado, coitada, ela precisa de mim. Na hora em que o outro começa a se tornar independente, aquele fornecedor, ele acaba perdendo o seu papel. Tá? E isso, então, é como se fosse assim, ela não precisa mais de mim. Tá? E isso acaba trazendo problemas para o relacionamento. Tá? Então, já passei por isso com o paciente e é uma situação que a gente tem que ficar de olho também. Por quê? Porque muitas vezes o parceiro precisa de ajuda também. Tá? Então, voltando aqui, a obesidade grau 3, existe uma maior associação com transtorno de personalidade borderline. Pessoal, eu tô com um negócio aqui no meio, deixa eu ver aqui só um minuto aqui, que eu acabo não conseguindo ler, eu não me lembro tudo de cabeça. Tá? Com transtorno de personalidade borderline, transtorno de compulsão alimentar, como a gente já falou aqui antes, e episódios depressivos mais graves. Tá? Estamos quase acabando essa primeira parte. Tá? Então, as características comportamentais: comer rápido, tá? Até a sensação de desconforto físico. Eu tenho que lembrar em que, à medida em que eu vou comendo, o estômago, eu não me recordo o nome da substância agora, mas ele produz uma substância, tá? Em que chega para o meu cérebro e diz assim, tá bom, pode parar de comer, eu estou satisfeito. Tá? Só que isso leva tempo a ser produzido. Por isso que numa alimentação saudável, o indicado é que a gente mastigue devagar. Tá?
Como eles engolem, a maior parte das vezes engolem sem mastigar, tá? E acaba gerando um desconforto físico, que é aí que eles vão sentir que não, tá ok. Só que eu tenho que lembrar que o estômago, ele é um músculo e como tal, ele vai gradativamente ficando maior, ele vai expandindo, ele vai dilatando, né? Então, até eu chegar no desconforto físico, cada vez se torna maior a quantidade de alimento ingerido, tá? Existe uma ingesta, então, alimentar volumosa, tá? Muitas vezes mesmo não estando, não, eu tô bem, mas eu quero mais. Por quê? Porque eu não cheguei aqui ainda, e é algo que me diz que fechou, tá bom, parou, tá? Prefere comer sozinho devido a constrangimento. Isso aqui é muito comum. Há cerca de 2 anos, a reunião da psicologia do serviço de cirurgia bariátrica no hospital era uma sacanagem, gurizada. Era feito ali no restaurante do 2º andar ali, tá? Ao meio-dia, tá? Naquela salinha que tem anexo ali, aquele auditório anexo no restaurante, sabe? E o que acontecia? Quando acabava a reunião devia acabar por volta de 12h30, os pacientes saíam lá de dentro. E as pessoas que estavam no restaurante ficavam olhando. E é algo assim que as pessoas não percebem isso, tá? E o paciente se sente constrangido. Por quê? Porque a impressão que dava, um dia estava eu e o Manuel reparando isso, e a gente estava conversando, era que as pessoas olhavam para os pacientes com aquela cara do tipo, acabou a comida, agora vai acabar a comida. Agora acabou, né? Vamos ver o que aquele gordo vai fazer, o que aquele gordo vai servir. Extremamente constrangedor para os pacientes. Aí na época nós chamamos a coordenadora da psico e nós sugerimos a ela que mudasse o horário, tá? Porque realmente existe esse constrangimento, né? Enfim. E eu vou ter aspectos afetivos, então, no paciente com transtorno de compulsão alimentar, muito associado à tristeza, vergonha, culpa, tá? A gente foi falando isso, né? Arrependimento, ele se arrepende depois que come, mas na hora a tristeza que ele está tendo, a angústia, tudo aquilo que ele sente alivia com a comida. Por quê? Eu estou dando caloria para o meu cérebro, caloria o cérebro interpreta como prazer, prazer é dopamina, alivia essas angústias, tristezas, etc, etc, etc. É prazer. Tá? Pergunta? Opa. Nada? Tem 2 coisas, 2 balãozinhos aqui, deixa eu ver o que é. Não. Tá. Pessoal, 15 minutos então, pode ser? Pode. Tá, então voltamos, vamos arredondar 10h30, a gente retorna? Tá, pode ser. Tá, eu vou deixar logado o meu aqui, tá? Tá.